você está, vamos agradecer. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela igreja, pela revelação que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao Senhor por cada irmão, Senhor, cada membro, frequentador, visitante. Agradecemos ao Pai pela semana maravilhosa que o Senhor nos deu, cada revelação da Tua palavra, cada compartilhamento da Tua palavra, cada momento de oração, cada momento de oração uns pelos outros, cada momento profético, cada experiência que nós vivemos como corpo de Cristo, como família de Deus, cada experiência individual, cada alvo que o Senhor colocou no coração, para que nós pudéssemos mover em fé. Senhor, também agradecemos, ó Pai, pela revelação da unidade que o Senhor tem nos dado, e pedimos que o Senhor nos aprofunde cada dia mais nela. Pedimos que a Tua graça do Senhor, ó Pai, nos conduza, para que nós possamos expressar o céu aqui na terra. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos, cada um dos GCs, em cada cidade que o Senhor nos colocou, em cada bairro que o Senhor nos colocou, e eu declaro que cada GC, Senhor, será ali como aquela escada que Jacó viu, que liga ao céu e à terra, aonde muitas famílias serão transformadas, muitas pessoas serão salvas, muitas pessoas serão edificadas. Pai, eu declaro que ali muitos casamentos serão restaurados, ó Senhor, muitas pessoas, ó Deus, serão libertas na sua mente, no seu coração, e cada um, Senhor, viverá e verá a glória do Senhor. Eu declaro que a cidade, o bairro que o Senhor nos plantou ali, Senhor, aquele lugar será impactado, e nós veremos, ó Pai, esse litoral sendo transformado. Senhor, nós declaramos, ó Pai, sobre esse litoral, declaramos, ó Senhor, salvação, declaramos que o Teu Espírito venha fluir através de nós, ó Pai. Pedimos que o Senhor salve, Deus, as crianças, os jovens, os adolescentes, as famílias, ó Pai, e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Usa-nos, ó Senhor, em Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos, aleluia, amém, irmãos, aleluia. Poderoso, né? Nós estamos vivendo esse tempo de revelação da graça e de desfrute disso, né? E eu acredito que nós estamos ainda no começo disso tudo, né? Há um modelo bíblico, né, que nós vimos aqui em Atos, né? Estamos compartilhando sobre isso, e hoje vamos dar esse segmento sobre a dinâmica da vida da igreja, né? Então a gente aprofundando a nossa experiência, né? E aquela ideia de que a igreja está ligada com um lugar físico, né? Já não faz mais parte da nossa vida. Sabemos que a igreja está ligada com a união, ou seja, né, essa comunhão, né, dos filhos de Deus. E aí não há como, então, eu ser igreja sozinho, solitário, individual. Então Deus, Ele me insere agora nessa experiência do coletivo. E nas últimas 2 semanas nós falamos sobre essa experiência do Espírito, né? A primeira lá, que é sobre o Espírito vir sobre nós. O Espírito vem sobre nós porque é essa capacitação de Deus para o cumprimento do propósito dele na nossa vida. E hoje eu vou continuar nessa perspectiva, no resultado disso, no propósito de Deus nisso. Mas tão poderosa é a experiência do Espírito dentro de nós. E aí entendemos que isso não está ligado somente comigo, está ligado com o nós, né? Então não sou eu, mas é o nós. Então isso aqui que é poderoso, o mesmo Espírito que habita em mim é o Espírito que habita no meu irmão, é o mesmo Espírito que testifica que eu sou filho, é o Espírito que testifica que ele é filho também. Aqui os nossos olhos, né, no sentido natural e espiritual, eles vão mudando, porque nós não vemos mais agora com aquele peso, com condenação, né? O apóstolo Paulo diz que a ninguém mais nós conhecemos segundo a carne, ou seja, de maneira natural. Mas nós olhamos, né, todas as pessoas agora como sendo uma expressão da graça e do favor de Deus. E aí a igreja então se torna essa comunidade, né, sim, do suportar uns aos outros, mas não no mau sentido, mas no bom sentido, eu ser um suporte para a vida dos meus irmãos. Eu sou um suporte agora, eu sou essa manifestação do céu aqui na terra. E aí eu sei que eu não estou sozinho, não que as pessoas vão resolver os meus problemas, ou eu vou resolver o problema de alguém, mas não, nós juntos vamos nos submeter ao Espírito, e vamos ser aprofundados nessa experiência. E aí nós vamos vendo a transformação acontecendo, porque a transformação ela é poderosa, ela acontece em eventos, mas a transformação ela é processual, são pequenos eventos que vão acontecendo.
né? Na experiência de Mefibosete é tão poderoso isso, né? Por quê? Porque a primeira coisa que Davi faz é trazer Mefibosete e colocar na mesa. E aí me lembra, né, de Romanos 4, que diz que Deus justifica o ímpio. A primeira coisa que Deus faz é nos aceitar. Primeira coisa. Então ele não diz primeira coisa que você tem que se transformar ou ser transformado. Não, a primeira coisa ele nos coloca na mesa. Né? A palavra diz também que quando nós éramos pecadores, Deus entregou o seu Filho. Então antes de uma qualificação existe a aceitação. Então isso é para nós aprendermos, né? Essa é a maneira de nós relacionarmos uns com os outros. Antes de eu exigir qualquer coisa, eu preciso aceitar. Então antes de eu querer que a pessoa seja transformada, eu preciso de entender que ela só será transformada se eu aceitá-la. Se essa pessoa for aceita. E aí não estou dizendo aceito com o molde do mundo. Não, mas ela ser aceita por quê? Porque Deus amou o mundo. Ela é tão amada de Deus quanto eu. Talvez eu tenha uma revelação um pouco mais profunda do amor de Deus. E esse é a minha responsabilidade, né? Em ser essa testemunha de Cristo que eu vou falar hoje, em levar, ou seja, em expressar, em manifestar esse amor de Deus na vida dela. Porque é assim que as pessoas vivem, elas vivem, né, de maneira afastada de Deus, distante de Deus. E nós recebemos essa graça de podermos expressar o Senhor. Então, na maneira de nós relacionarmos, ela vai mudando, né? Ou seja, a nossa régua, ela vai baixando, e a gente se torna muito mais tolerante, a gente se torna muito mais amável, e aí vem, nós compartilhamos na última semana agora, né? Sobre o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito acontece em mim, porque eu sou transformado, porque eu estou nesse relacionamento, mas é as outras pessoas, é quem são abençoadas, porque o fruto é para desfrute dos outros. E aí eu vou entendendo cada vez mais que não é sobre mim, que é sobre nós. Só que à medida que eu vou entendendo que é sobre nós, eu vou entendendo que não é nem sobre mim, nem sobre nós, é sobre Ele em nós. E essa é a vida da igreja. Então a gente vai se tornando muito mais simples, que essa é a vida da igreja. Você vê em Atos, existe uma simplicidade aqui, que não tem a ver com uma humildade no sentido financeiro, né, que as pessoas confundem. Por isso que o Senhor está transformando a nossa mente, transformando os conceitos, que a gente acha que humilde é pobre, no sentido financeiro. Não, estou falando de questões espirituais aqui. Então nós vamos nos tornando muito mais simples, né? O nosso eu, ele vai passando por esse processo de negar a si mesmo todos os dias. A gente vai entendendo que nós não somos aceitos por conta da nossa justiça, nós fomos aceitos por conta de uma justiça que foi nos dada. E se eu fui aceito por conta de uma justiça que foi me dada, não faz sentido nenhum eu exigir algo para aceitar outro, se Ele me aceitou de maneira incondicional. Então a gente vai aprendendo a tolerar os erros das pessoas, nós vamos baixando, né, essa nossa régua, porque afinal nós erramos também, e apesar de eu errar, Ele me ama, Ele me aceita, Ele me chama de filho, eu sou perdoado, eu sou justificado pela fé. E aí nós vamos conseguindo agora expressar a natureza de Deus que nós recebemos, que está dentro de nós. E esse é o processo de transformação. E aí quando nós vamos agora, né, para essa experiência do Espírito, por quê? E essa perspectiva que eu quero continuar falando, né, lembra que eu iniciei essa série falando para você sobre os 3 aspectos que nós sempre vamos ver, não só em Atos, mas na palavra de Deus inteira e no nosso relacionamento com Deus. Nós sempre vamos ver o aspecto da casa, da mesa e do pão. É isso aqui: casa, a mesa e o pão. E existe a experiência então com o Pai, existe a experiência agora com o Espírito, mas existe a experiência agora com o Filho, existe a experiência de Cristo. E aí aqui amplia demais, amplia muito o que nós podemos falar sobre a experiência com o Filho. Que o Filho, ele é um com o Pai, o Filho, ele é o nosso Salvador, amém? O Filho também é o nosso Senhor. Mas eu quero focar um pouquinho aqui no envio do Filho para nós. Qual que é de fato o nosso chamado? Para que nós fomos enviados? Por que nós recebemos o Espírito? Existe o consumo próprio, mas existe um compartilhamento através de nós, e eu quero ler com você mais uma vez. Vamos iniciar em Atos 1 de novo. Um dia nós vamos sair de Atos 1, eu creio.
Aleluia. Mas eu não estou com pressa. Quem diz aquele louvor? Ando devagar porque nunca tive pressa. Muito conhecido por sinal. Atos 1, versículo 1. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí. Ou acompanhe aqui. Aleluia. Atos 1, versículo 1 diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Agora preste atenção no que ele diz: e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês ouviram subir. Aleluia. Até aqui, irmãos. Então Jesus, em Atos 1:8, ele diz para os discípulos, para eles ficar em Jerusalém, né? Inicialmente fiquem em Jerusalém, e aí depois ele diz: gente, seguinte, vocês vão receber o poder do Espírito sobre vocês, vírgula, a partir de receber o poder, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Está ligado com a geografia, mas o foco aqui é ser testemunha de Cristo. Depois nós vamos ver acontecendo em Atos 2, né? Foi o que nós ministramos aqui 2 domingos atrás, que o poder de Deus, então, ele vem para falar, ou seja, ele vem para testemunhar. Só que testemunha é algo muito grande, ou seja, é um assunto que nós não vamos conseguir esgotar nenhuma, nem 2, nem 10 reuniões, porque esse testemunho de Cristo está ligado com um aspecto muito grande. Mas eu quero tentar, ou seja, de maneira resumida, trazer para você a maneira que esse testemunha de Cristo, ele é formado. Quando nós falamos testemunhas de Cristo aqui, por vezes as pessoas, elas confundem, né? Lembra que eu já compartilhei com você que por vezes há uma confusão nos termos e nos conceitos, porque nós precisamos de entender o texto. Nós precisamos de saber o que Jesus está falando, de que ele está falando, quem está falando, que tempo está falando, qual que é o contexto todo. Então quando ele fala que serão minhas testemunhas, nós não podemos confundir, não devemos confundir com bom testemunho. Ah, pastor, quer dizer que não tem que ter um bom testemunho? Não estou falando isso, mas eu estou dizendo que Jesus não está falando somente disso. Obviamente o apóstolo Paulo vai falar lá nas cartas a Timóteo, ele é Tito, ele vai dizer, quando vai referenciar a um homem, né, um pastor, um bispo, a um líder, a um diácono, alguém que serve, ele fala que tem que ter um bom testemunho. Só que nós não podemos resumir testemunha de Cristo, e é testemunha da ressurreição, como sendo somente um bom testemunho. Senão o que acontece? O foco da nossa vida cristã vai ser em ter um bom testemunho. E aí o mais importante da minha vida não vai ser Cristo, vai ser eu, o meu testemunho, a minha reputação. Então o dia que, por exemplo, levantar uma calúnia em relação a você, você não vai aceitar. Por quê? Porque é o meu testemunho, eu não fiz isso. Só que o chamado não é, ou seja, o bom testemunho ele faz parte, ele vai estar ligado com aquilo que Deus vai fazer em você.
Não pense que Deus chamou você para ter um bom testemunho, unicamente. O bom testemunho é consequência da transformação de estar na mesa. O fruto do Espírito vai acontecendo, você vai sendo transformado. E eu quero dizer para você, isso é a vida toda que vai acontecer. E aí eu e você, no relacionamento com Deus, isso vai existir. Só que nós devemos entender que o Espírito Santo, ele vem sobre nós, ele está em nós, ele vem sobre nós, para nós sermos testemunhas da ressurreição. Então não é sobre somente bom testemunho, é sobre ser testemunha da ressurreição. E não é também, outro aspecto também que eu e você precisamos de trazer aqui para a conversa, é que não é testemunha da morte, é testemunha da ressurreição. Você vai entender por quê. O chamado é para ser testemunha da ressurreição. Só que testemunha é diferente. Eu não sei se você já teve a experiência de ser testemunha em algum processo jurídico, por exemplo. Testemunha, ele está ligado com um aspecto legal. Então Jesus está dizendo, vocês vão ser minha testemunha. Você está confiado a você ser testemunha. Só que testemunha é diferente de, por exemplo, um informante. Ok? É diferente, testemunha de informante. Então a pessoa pode ir lá e informar algo, mas ela não ser testemunha daquilo. São duas coisas diferentes, ok? A pessoa está informando, mas ela não é uma testemunha. Por quê? Porque testemunha está ligado com experiência. Então testemunha não é informante, não está ligado com o bom testemunho. Testemunha também não está ligado simplesmente com um espectador. Então eu e você não fomos chamados para sermos espectadores de Cristo. Eu e você fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. E aí nós vamos entender que os apóstolos entendem isso muito bem. Eu quero ler alguns versículos aqui, e eu vou usar aqui talvez Pedro como essa figura. Nós vamos ver que isso aqui fazia parte. Então, ser testemunha de Cristo não é algo que nós recebemos somente por conta do Espírito uma vez, não. Mas ser testemunha de Cristo está ligado com o processo que Deus vai fazendo em nós. Porque lembra que eu falei para você, está ligado, está correlacionado àquilo que Deus faz em nós e aquilo que Deus faz através de nós. Então as duas coisas que acontecem junto, acontece algo em mim, acontece algo através de mim. Então nós recebemos o Espírito, mas nós também liberamos o Espírito. Nós recebemos, ou seja, o pão, mas nós também compartilhamos o pão. Eu recebo a vida de Deus, mas eu também libero a vida de Deus. Essa é a vida da igreja, essa é a vida da família de Deus. Então o chamado não é para eu somente sentar na mesa e me servir, o chamado é para ser servido, mas para servir também. O chamado não é somente para receber o amor, mas é para entregar o amor também. O chamado não é somente para ser honrado, mas é para honrar também. O chamado não é só para ter os pés lavados, mas o chamado é para lavar os pés também. Amém, irmãos? Então essa é a vida da igreja, é assim. Se eu e você não entrarmos nessa experiência contínua de relacionamento, nós não vamos conseguir ser uma testemunha da ressurreição de uma maneira que gere um resultado. Porque o chamado é para falar de algo que eu vivi. O chamado é para eu experimentar algo e depois eu compartilhar o que eu recebi. Se nós olharmos para a história ali, em João 4, da mulher samaritana, nós vamos ver isso acontecendo. Nós vamos ver isso acontecendo. Jesus, olha só, o amor de Deus é tão grande, que Jesus vai por um caminho que os judeus não passavam. Então ele vai da Judeia para Galileia, e os judeus davam uma volta enorme para não passar na Samaria. Por quê? Porque eles tinham um problema ali, eles tinham uma rixa. Os samaritanos eram colorados e Jesus era gremista. Esse é outro problema, sabia? Que nós temos em relação a ser testemunha. Nós separamos aquilo que a Bíblia não separa. Porque ela se assusta, lembra? Quando Jesus vai falar com ela, ela se assusta. Por que está falando comigo? Duas coisas. Porque eu sou mulher e tu é homem. Olha só o nível da separação. E ela já se apavorou. E segunda coisa, eu sou samaritana e tu é judeu. Ela ficou apavorada.
Então nós, né? Nós não, vós eles, não, aqueles que não vieram. Nós não criamos separação, né? A gente acha que o evangelho é só para alguns. Então eu vou ser testemunha somente para alguns. A gente cria divisão que a Bíblia não cria. O apóstolo Paulo fala em Efésios, diz que havia um muro que separava quem? Os judeus do restante. Paulo diz, não tem mais. A barreira foi quebrada, não existe mais homem, mulher, preto, branco, brasileiro, argentino, gremista e colorado. Não existe mais, porque agora Cristo. E a gente vai criando barreiras que a Bíblia não tem, e isso impede de testemunhar. Então eu e você não podemos, né, dividir aquilo que a Bíblia não divide. Isso vale para todos os aspectos, né? Tanto para a questão política, social, racial, étnica, não existe divisão. O evangelho é para todos. Deus enviou o Filho para todos. E aí só na vida da igreja, com a revelação da comunidade, que vai conseguir juntar gremista e colorado junto. Que vai conseguir homem e mulher, o branco e o preto junto, porque o mundo quer separar. E é por isso que eu não sou a favor dessas narrativas de separação, porque Cristo colocou todos na mesma condição. Adão colocou todos na mesma condição, pecadores, mas Cristo colocou todos na mesma condição, filhos amados de Deus. Não importa. Então quando começa a vir a questão política também, sei que as pessoas ficam inflamadas, não conseguem defender um princípio da palavra de Deus, sem que esse seja um posicionamento político. Não tem problema posicionar politicamente, pode posicionar, mas jamais acima daquilo que a palavra de Deus diz. Imagina Jesus, aqui a história, né? Que o Gustavo falou de Zaqueu, irmãos. Zaqueu era do pior partido político que tinha, e Jesus vai lá na casa dele. Imagina só, que escândalo, né? Mas em Lucas 15, não diz que Jesus foi na casa de alguém, diz que Jesus convidou os pecadores para vir na casa dele. Olha o escândalo aqui. Então não tem que ter muito cuidado, por quê? Porque Deus nos enviou para salvação, Deus nos enviou para compartilhar da ressurreição, não da morte. E aí nós vamos ver, por exemplo, lá em Atos 2, o que acontece, né? Você sabe o contexto, o Espírito vem, eles são cheios do Espírito, e aí as pessoas começam a se perguntar e começam a falar, não, esses caras estão tudo bêbados. Olha lá, tem um rolando, tem um rindo, tem outro chorando, tem um pulando, tem outro gritando. Aí Pedro diz, gente, não, ninguém está bêbado aqui. Isso aqui que está acontecendo é a profecia de Joel. Que a palavra dizia que o quê? A palavra dizia que o Espírito viria sobre toda a carne. Olha só como é a profecia. Não é sobre A, sobre B, sobre C, sobre toda a carne, sobre homem e sobre mulher, sobre filhos e filhas, sobre jovens e velhos, todos, sobre servos, sobre todos viria o Espírito. Então isso aqui que está acontecendo é o que a palavra falava. E aí ele discorre a pregação. E lá em Atos 2,32, olha só o que ele diz. Quero mostrar para você esse entendimento dos apóstolos em relação ao testemunho. No versículo 32, ele está aqui, né, no ponto alto da pregação dele. Quase fazendo o final. Ele diz, Deus ressuscitou este Jesus. E disto todos nós somos testemunhas. Opa! Ele está dizendo, ele fala de quem é esse rejeitado, ele está dizendo, desse Cristo, que Deus ressuscitou, todos nós, ele está falando de quem? Dos cristãos, né? Dos apóstolos, dos discípulos, todos nós somos testemunhas. Mais para frente, em Atos 3, também tem a experiência daquele que era coxo, né? Foi curado. O que Pedro faz? A partir da cura, ele prega de novo o evangelho. Lá no versículo 14, olha só o que ele diz, 14 e 15. A partir daquela cura, versículo 14, ele diz, vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele não está falando que é testemunha que eles negaram Jesus. Ele está falando que é testemunha que Jesus Cristo ressuscitou.
Ele está falando que ele é testemunha, eles são testemunha da ressurreição. Atos capítulo 4, versículo 19, um pouquinho para frente, nós vemos agora o apelo, né? O resultado. 4:13 primeiro, perdão. 4:13, outra pregação dele de novo, quando ele é preso, depois ele prega de novo. Ao verem a ousadia de Pedro e João, olha só, aqui a gente começa a entender a testemunha. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Opa, aqui a gente começou a pegar alguns elementos de uma testemunha. Então só um pouquinho, eu sei, né? Pessoal, eu sabia que Pedro e João eram pescador. Pedro e João, com certeza, ele tinha um Havaianas, Pedro tinha um Havaianas com o prego embaixo, certeza absoluta. E a tira da Havaiana deles era preta e o Havaianas era branco e azul. Sabe que aquele, além de botar o prego, ele usa, aproveita a tira, né? Pedro era assim. E com certeza, o pé dele estava explodindo naquela Havaianas. Que ele usa aquela Havaianas, né, de estimação, que vai, sabe? Vai acompanhando a história, né? Você tem uma assim, né? A esposa diz, vamos botar fora e comprar outra. Disse, não, tá boa, dá para arrumar. Aleluia. Está entendendo? Ou seja, Pedro é alguém assim, não é um expert. João, na mesma pegada, João era mais novinho, né? Acredito que João era mais todinho e traquinas, assim, um pouquinho. Mas não era também, Jesus apelidou João e Tiago de filho de trovão, então também não era assim, era alguém que fritava. E aí quando eles vê Pedro e João falando, o que eles falam? Gente, não pode ser, será que é aqueles? Não, com certeza eles estiveram com Jesus. Começamos a entender aqui a testemunha. Pedro e João não falaram dele em nenhum momento. Pedro e João estão falando de Cristo, estão falando da ressurreição. Mais para frente agora, no versículo 19, capítulo 4. Aqui nós vamos começar a definir a testemunha. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvir antes os senhores do que a Deus. Pois nós, olha aqui está o lema da testemunha, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, ou seja, experimentamos. O que é uma testemunha da ressurreição? Eu vou falar daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, eu vou falar daquilo que eu experimentei, eu vou falar daquilo que eu vivi. Então por isso que é necessário eu e você termos uma experiência individual com Cristo. Porque eu e você vamos falar daquilo que nós experimentamos. O chamado nosso não é para nós darmos uma opinião, irmãos. O nosso chamado não é para dar opinião diante de uma situação. Tem um casal lá que está em crise. Aí chama você lá, você vai lá, não, eu acho que tu está certo, eu acho que está errado. Não, isso aqui não é testemunho de Cristo. Não, eu acho que vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que conversar mais, vocês têm que, sei lá, tomar chimarrão, comer pipoca. Não. Chamado é para ser testemunha de Cristo. Não é para dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer. Não é para falar dela, não é para falar de você, é para falar de Cristo. Daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu experimentei. Eu vou lá e testemunho, porque eu era, né? João capítulo 9, o cego. Eu era cego, agora eu estou vendo. Se você é cego, Ele vai fazer você ver também. Esse é o chamado da igreja. Esse é o nosso chamado, é que a gente quer explicar, né? Eu respeito muito a questão, e gosto muito da questão teológica, da questão de apologética, de defender a fé. Eu acho que isso tem o seu lugar, é maravilhoso. Mas nada é mais poderoso e importante e impactante do que o testemunho. Eu era cego e agora eu estou vendo. Eu estava na morte, agora eu estou na vida. O meu casamento estava destruído, mas Ele restaurou. Eu era enfermo, mas eu fui curado. Eu era um pecador, mas agora eu sou filho de Deus. Eu era ganancioso, orgulhoso, avarento, mas Jesus me libertou. Eu entendi que a minha vida é sobre Ele, não é sobre mim. Uau, esse é o testemunho da ressurreição.
E aí Pedro está dizendo, nós somos testemunhas disso, não só do que Jesus fez, mas a testemunha está ligada daquilo que Deus fez em Cristo, mas o que isso gerou na minha vida. Porque senão eu vou ser um informante também, eu vou lá e vou dizer, aconteceu assim, lá em tal lugar está escrito assim, está escrito daquele jeito, está escrito assim, 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 e pronto, resolve a tua vida. Não, o que Deus fez em Cristo e tocou em mim, o que isso impactou a minha vida. Então Pedro está dizendo assim, não está dizendo, gente, nós estamos falando, pois nós não podemos deixar de falar das coisas do que os outros viram e daquilo que os outros ouviram. Não, daquilo que nós vimos e ouvimos. Daquilo que nós experimentamos. E aí vamos lá, o aspecto de ser testemunha está ligado com o processo de Deus gerar um testemunho para que você seja testemunha. Então existe algo que Deus faz em nós, porque Deus vai usar esse testemunho, para que eu seja uma testemunha através de nós, amém, irmãos? Então olha só, então não podemos negar a nossa história, porque é essa que é a glória de Deus. A glória de Deus é quando uma pessoa é restaurada. A glória de Deus é quando um pecador se arrepende. Lembra o que o texto diz? A alegria no céu, quando um pecador se arrepende. A alegria, ou seja, a glória de Deus é manifesta quando um casamento é restaurado. Quando uma pessoa se arrepende, não por conta do medo, mas por conta da bondade de Deus, por conta da graça de Deus. Quando uma pessoa estava 5, 10, 15, 25 anos com ressentimento, mágoa e amargura no coração, mas o Espírito Santo fez algo dentro dela, porque ela ouviu, ela viu algo, ela experimentou de um perdão que ela não conquistou, e agora ela chega lá no pai, na mãe, no tio, no avô, em quem seja, ela diz, eu vi e ouvi sobre um perdão. E hoje eu quero liberar um perdão. E aquele relacionamento de 20, 30 anos é restaurado. Ali nós vemos a glória de Deus, irmãos. Então eu e você não podemos rejeitar nossa história, amém? Mas também não podemos lutar contra ela. Pastor, está difícil a situação. Sim, ele está gerando um testemunho para que você seja testemunha. Pastor, meu casamento, sim, é um testemunho que ele está fazendo, para que você seja uma testemunha. Pastor, mas eu já tentei, sim, enquanto você estiver tentando, vai existir dificuldade de ser gerado um testemunho, porque se você fizer, quando você for testemunha, você não vai ser testemunha de Cristo, você vai ser testemunha de você. Ah, porque eu era assim, já viu aquelas pessoas? Não, vou falar. É que elas não têm o entendimento. Quando ela vai dar um testemunho de algo, ela diz 90% que ela fala do que o diabo fez na vida dela. Porque eu era assim, eu fazia aquele outro, eu não sei o que, eu fazia aquilo, eu era assim, desse jeito, porque eu me envolvi com isso, me envolvi com aquilo, me envolvi com aquele outro, tudo que ela fala. Daí no final ela disse, daí eu aceitei Jesus, daí eu criei, daí eu fui na igreja, daí eu fui no encontro, e hoje eu estou aqui. Tudo certo para dar errado. Cadê Cristo na história? Onde é que está? O que ele fez? Não, ele fez por causa de mim. Não. Por isso que nós precisamos de entender, gente, preste atenção. Na vida da testemunha, tem outros textos aqui. Na vida da testemunha, Jesus, ele é protagonista. O testemunha não é protagonista. Não pode ser protagonista. Testemunha para falar de quem é protagonista na história. Ele fez na minha vida. Foi Ele que fez em mim. Só que Jesus está dizendo que ser testemunha de Cristo só vai acontecer quando nós recebemos o quê? O Espírito Santo sobre nós. E não pense que isso está ligado somente com falar, não. Isso está ligado com o processo. Então vamos lá, por exemplo, o dia que você estiver passando com algum tipo de crise, que eu sei que é difícil você passar. Lá no seu casamento, o dia que o seu vizinho estiver passando uma crise no casamento dele, diga para ele, não tente restaurar o teu casamento na força.
Porque Jesus falou que Ele vai te dar poder para ser testemunha. Então o poder está ligado com o processo de tornar um testemunho. E aí o testemunho não é do que eu fiz. O testemunho é daquilo que Ele fez. E aí a gente vai ver glória de Deus. Então Pedro está dizendo que não pode. Olha só, não pode, eu não tenho como não falar disso. Mais para frente, no versículo 33, olha só. Capítulo 4, versículo 33. Para mostrar para você que era a dinâmica da vida da igreja. Com grande poder do Espírito, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça. Lá em João, 1 João, vamos ler? E aí depois eu vou para Atos 10 aqui de novo. Carta de João, 1 João, lá no finalzinho, capítulo 1. Primeira João capítulo 1, versículo 1 diz assim, olha só o que o João está falando agora. O que era desde o princípio, que ouvimos e vimos, com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, olha só, ele vai além, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida que se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunhos, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e o que ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Aleluia, irmãos. Então testemunha, vimos, ouvimos, e agora nós falamos, nós declaramos, nós proclamamos, nós anunciamos. Então testemunha de Cristo está ligado com o poder de Deus vir sobre você, para que um testemunho dele seja gerado na sua vida, e a sua vida seja transformada, e essa transformação que ele gera na sua vida, ela anuncie, não você, mas anuncie o quê? A ressurreição de Cristo. E aí nós vamos para a experiência de Pedro, por exemplo. Vamos pegar qualquer outro, Paulo, Pedro, João, qualquer um deles. Vamos pegar Pedro e vamos nos enxergar em Pedro. A gente vai olhar para a experiência de Pedro, e todos nós vimos como que ele foi chamado. Pedro estava lá pescando, foi chamado. Assim como todos nós fomos chamados, não foi nós, né, que escolhemos, mas ele que nos escolheu, amém? Ele nos chamou. E a partir dali, então, Jesus, ele trava um relacionamento com Pedro. E ele traz Pedro para a mesa, e aí, identificando o comportamento de Pedro, como eu já mencionei, algumas características aqui que eu creio que Pedro era, não era uma pessoa tão fácil de lidar, não era uma pessoa tão fácil, ele era uma pessoa muito intensa, mas para todos os aspectos. E aí ele começa a andar com Jesus, Jesus começa, a trazer, ele começa a ser transformado, e aí lembra lá em Mateus 16, vai falar que Pedro recebe uma revelação grandiosa e poderosa. Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles dizem, uns que é Jeremias, outros dizem que é um profeta e tal, mas vocês, aí Pedro diz, não, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus não faz uma entrevista com Pedro antes de chamar ele para relacionar. Quem eu sou? Não, ele chama para relacionar, depois no meio do relacionamento ele pergunta, Pedro, quem é que eu sou? Não, tu és o Filho de Deus, e essa é a revelação que nós temos, amém? Só que essa revelação que eu quero dizer para você não é antes, essa revelação é no relacionamento. Só que o mesmo Pedro, olha só que interessante, o mesmo Pedro que tem a revelação de Cristo, de Jesus, do Filho de Deus, do Salvador, quando Jesus diz que agora ele vai padecer na mão dos homens, Jesus está falando sobre a morte, sobre a cruz, Pedro se opõe e diz, não, Senhor, eu não vou deixar. Mas Jesus, Pedro, tu não entende nada das coisas de Deus, tu entende só das coisas dos homens. Tá, mas só um pouquinho, o cara teve a revelação de Jesus agora, mas ele não tinha a revelação da cruz. Então Deus está fazendo o quê? Deus está transformando a vida de Pedro. E assim somos nós, a gente tem uma revelação, um nível, mas daqui a pouco se apresenta uma circunstância, a gente não tem a revelação. Daqui a pouco a gente ama Jesus, é amado por Ele, acontece, um BO, eu já acho que Deus não me ama mais, não quero mais, pastor, não vou mais.
não quero mais a igreja, não quero mais, tiro meu marido dessa casa, senão eu não me responsabilizo pelos meus atos. Pastor, não quero mais, aqueles irmãos não dá. Mas estava tudo junto, hoje meio-dia com os irmãos, aleluia, dando glória a Deus. Não, mas é agora que eu conheci quem são de verdade. Ô Pedro, eu achei que era amado, mas aí, ó, não me marcaram na foto. Ah, não, daí é um problema. É porque a visão está em nós ainda, não é assim? É normal isso. É assim. Glória a Deus que nenhum de nós somos assim, né? Isso é outros. E aí o nosso problema é o maior do mundo, não é? A nossa crise é a maior do mundo. E aí Jesus faz o quê? Pedro, vamos andar, vamos lá. Aí quando a coisa começa a ficar séria, né? Jesus está percebendo, está chegando o dia. Aí faz a ceia. E no lava-pés, olha a resposta de Pedro no lava-pés, irmãos. Jesus está lavando o pé de todo mundo, em Judas tranquilo, por fora, né, mas por dentro. Aí quando vai lavar o de Pedro, Pedro achando que estava fazendo uma coisa certa, diz, não, Jesus, o meu pé tu não vai lavar. Com certeza, ele estava junto na casa de Simão, quando Jesus disse para ele, tu não me deu água, tu não me deu beijo, mas essa mulher está aqui. Com certeza Pedro estava junto lá e viu, cara, é nós que tinha que estar lavando o pé dele. E ele foi fazer, só que ele não entendia muitas coisas, né? Ele não entendia muito. Sabe aquela coisa, até quando tu acha que está fazendo certo, está fazendo errado? É assim. Não, vou levar um lanche hoje no GC, mas não viu a mensagem do grupo que era jejum. E aí gastou o resto do limite no cartão para comprar um lanche, os irmãos disseram, bah, irmão, fora. Não, nós estamos em jejum hoje. Então eu não quero mais essa igreja. Está entendendo? Você chega lá com presente para a esposa, e ela diz, tá, mas não é o meu tamanho, não tinha outra. Por isso que eu sempre dou um cartão para minha esposa, ela compra. Porque senão ela diz, não tinha outra, eu não sou muito bom de escolher roupa, né? Sou meio feminina. Deus não me deu esse dom ainda, amor, vai me dar. Entendeu? Mas aí chega lá todo empolgado, gastou todo o resto do cartão para comprar um presente para a esposa. Ela disse, tá, não tinha outro? Pronto. Nunca mais dou presente. Foi lá, fez o almoço, passou 3 horas no fogão, a irmã cortando carne, temperando e fazendo, e botou isso para temperar, e viu a receita na internet, no YouTube, no chat GPT, aquela função toda. Aí chega lá o marido, não tem um cacetinho? Ou diz assim, mas está salgado, né? Meu Deus, também não vou fazer mais nada, porque uma hora tu vai chegar nessa casa, eu não vou estar mais aqui. Meu Deus, eu só falei do sal. Está entendendo? Ou seja, estou fazendo uma coisa e dá errado. Pastor, agora vai, 7 dias de jejum, eu vou orar pelo meu marido. Se agora não der, eu vou entregar, nem para Jesus, vou entregar para o diabo agora. Vai em todas as orações, participa de todos os compartilhamentos no Zoom, tudo, vai tudo, e sei aquela coisa. Chega no último dia de jejum, ao invés de melhorar, o troço piora, entreva. Dá vontade de virar a mesa, né? É, pastor, é isso aí mesmo. É, mais ou menos Pedro era assim. Aí quando ele achava que estava fazendo certo, Jesus disse, cara, se tu não deixar eu lavar o teu pé, mas tu nem me aparece mais aqui, não tem parte nenhuma comigo. Confundiu tudo o Pedro, confundiu tudo, e é assim a nossa vida. Não estou entendendo, pastor, mas essa semana estava tudo certo, agora virou o vento, eu acho que está tudo errado. Parece que estava tudo bem, agora está tudo errado, mas é assim, Deus está fazendo o quê? Ele está gerando um testemunho em você, pastor, mas é assim, tá tudo certinho, sabe, eu estou fazendo, aí vem um vento e muda tudo o negócio. Estava no céu, agora parece que eu estou no inferno agora. Deus está gerando um testemunho em você. Você precisa entender, Deus está direcionando todas as coisas. Nós precisamos de perceber no Espírito, Senhor, o que o Senhor está direcionando, como que o Senhor está fazendo. E ali a vida de Pedro vai indo, aí chega no momento, Jesus está dizendo, não, eu vou para a cruz. Aí Pedro diz, não, eu não vou abandonar, eu não vou te deixar. Jesus olha para ele e diz, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E aí o que acontece?
a história toda, e Pedro nega 1, 2 e 3. E é interessante que uma das vezes que ele nega, o que aquela pessoa diz? Esse aqui é um que andava com ele, porque ele fala igualzinho. Então Deus já estava fazendo algo nele, porque ele estava se tornando parecido com Jesus. E mesmo se tornando parecido com Jesus, ele nega. Bem-vindo, essa é a nossa vida. Então você vai lá e nega Jesus. Porque você fica triste por causa de dinheiro, você fica triste por causa disso, por causa daquele outro, por causa daquele lá. Então nós acabamos negando Jesus, e Pedro negou Jesus. Aí o que acontece? Crucificação, ressurreição. E aí Jesus, quando ressuscita, lembra? Ele diz, vai lá e diz para os meus irmãos e para Pedro, que eu vou estar lá na Galileia. Aí o que Pedro está? Pedro está lá, cabeça baixa, chutando pedra. Eu vou voltar a pescar. Não quero mais saber desse negócio. Não é para mim isso aí. Até uns demônios foram expulsos, até vi umas pessoas sendo transformadas. Eu vi Jesus fazendo, mas eu vou pescar, porque é o seguinte, não tem mais com isso. Então, antes de eu ter uma experiência com a ressurreição, eu preciso ter uma experiência com a morte. E o que é um testemunho? Como que Deus forma um testemunho em nós? Como que Deus faz um testemunho na nossa vida? Como que Deus faz um testemunho no nosso casamento? É nos conduzindo uma experiência de morte primeiro, para depois a experiência da ressurreição. Então Pedro não queria que Jesus morresse, mas era necessário morrer, porque sem morte não tem ressurreição. E Pedro tentou lutar com as suas forças para que não entrasse na experiência da morte. E talvez seja a sua situação. Você está tentando com as suas forças, está resistindo entrar na experiência de morte. Só que isso está se tornando pesado, cansativo. Eu não consigo mais, pastor. Sim, é porque você está tentando segurar na força natural aquilo que você tem que permitir que Deus faça. Antes da pedra se mover, a cruz precisa ser levantada, irmãos. E é assim que um testemunho é gerado na sua vida. Todas as áreas da sua vida, da minha vida, da nossa vida, vai passar por morte e ressurreição, para depois vir o Pentecostes. Morte e ressurreição, para vir o Pentecostes. Porque quando vem o Pentecostes, você se torna um testemunho da morte e ressurreição que aconteceu na sua vida. Só que enquanto eu não aceitar a morte, e você está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando você tentar permanecer com a razão, ficar naquela perspectiva, eu não estou entendendo, é a mente de Pedro. Senhor, não estou entendendo, o Senhor é Salvador e vai morrer? Os discípulos não entenderam, o Senhor veio para salvar, mas agora o Senhor vai morrer, vai deixar eles matar o Senhor? Então é aquela necessidade nossa de tentar entender as coisas, de tentar compreender de maneira natural, por que isso está acontecendo, por que acontece desse jeito, por que acontece daquele outro jeito, por que acontece assim, por que acontece assim. São resistências que nós temos de entrar na morte, porque a nossa vontade, ela é muito forte, nós resistimos a Deus, por quê? Porque nós somos muito fortes, e Deus vai nos direcionando para a morte, Se você e eu não entrarmos na experiência da morte, nós não entraremos na experiência da ressurreição. Só que o chamado não é para ser testemunha da morte. O chamado é para ser testemunha da ressurreição. Deus não nos chamou para ser testemunha da morte, pastor. Mas eu estou na morte. Pois é, mas você precisa entrar nela. Você não pode ficar aqui no meio termo, precisa entrar na morte. Porque senão vai ser só morte. Você pode conhecer Jesus, você pode ter tido experiência com Ele, está no processo de transformação, só que agora precisa mergulhar nessa morte. Não resista, porque senão você vai ser o testemunha da morte. E aí entra a questão, deixa eu aqui trazer a questão do bom testemunho. Aqui entra a questão do bom testemunho. O bom testemunho é uma consequência de ser testemunho da ressurreição. Porque o bom testemunho não é algo que eu faço, porque se eu faço na minha força, não é vida, é morte. Porque eu faço da minha maneira natural, eu faço da minha força. Então eu quero converter o meu marido à força, eu quero converter o meu filho à força, eu quero converter os meus colegas de trabalho à força, eu quero enfiar Jesus goela abaixo neles. E aí, primeira coisa que você dança fora da música, ele diz, e aí, não é crente? Porque se você é crente, por que passa fome? Como é que é a música?
E não é crente aí, está aí se achando, e agora está aí, doente. Sai daí, cadê o teu Deus? Aí você diz, vou te mostrar, cadê meu Deus? Não entendeu nada. Não. Vou mostrar para você agora quem é crente de verdade, você vai ver. Não, morre. Morte. E aí se torna cansativo, e aí claro que daí as coisas, elas começam a ficar muito pesadas. Pastor, está muito pesado. Claro. Pastor, o fardo está pesado, mas Jesus nunca falou para você carregar um fardo, não é? Jesus diz o quê? Traz para mim o teu fardo, porque o meu fardo é leve. Pastor, o fardo que eu estou carregando é pesado, mas não é para você carregar esse que você está é para levar para Jesus. E o que é isso? Isso é a morte. E é como que eu vou entrar na experiência da ressurreição, se essa morte, ela está em mim? E aqui, irmãos, eu quero chamar atenção para esse aspecto aqui, e eu vou caminhar para o final. A questão da morte, ela é necessária, mas ainda assim, nós entrando na experiência da morte, é necessário nós entrarmos na experiência da ressurreição. Porque a experiência da morte, ela está ligada com um aspecto passivo. Ok? A questão passiva, tá bom, entendi. Vou morrer. Vou parar de fazer força. Vou morrer. Então agora vou ficar aqui na morte. Não é esse o chamado. Precisa ressuscitar. Porque eu vou dizer para você, preste bem atenção, ouvidos para ouvir. É muito fácil ficar na morte. O desafio é entrar na ressurreição. Pastor, não, eu entendi, eu perdoei o que ele fez, eu perdoei a minha mãe, perdoei o meu pai, ok, você está na morte, pois é, e a ressurreição agora? Pastor, mas eu sempre ouvi que perdão é uma coisa, né, restauração é outra coisa, então eu posso perdoar a pessoa, mas não relacionar com ela, exatamente igual Jesus, né? Ele perdoou você e disse assim, não, já te perdoei, sai da minha frente. É assim que Jesus faz? Pegou todo mundo agora, né? Até eu balancei aqui. Porque é fácil morrer. Não, eu já perdoei, pastor, perdão é uma decisão, né? Eu fui ali, orei e está perdoado. Mas nem quero ver pintado de ouro na minha frente, nem aparece aqui. Igualzinho Jesus. Testemunha da ressurreição, mas não de Jesus. Imagina, irmãos, olha só o que Jesus diz para mim e para você. Amar os nossos inimigos. Olha só que interessante, né? Você consegue amar alguém sem liberar o perdão para ela? Não dá, né? Você consegue amar alguém dizendo assim, nem aparece na minha frente. O chamado é testemunha da ressurreição. Pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram para mim? Não sei mesmo. Eu sei o que fizeram para Jesus. O nível de fé, irmãos, é muito maior para nós entrarmos na ressurreição. É uma questão de fé, não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer, mas é necessário nós cremos. Eu preciso colocar numa posição que Deus vai fazer na minha vida. Eu preciso colocar numa posição que a ressurreição, ela se torne algo agora palpável em mim, como João disse, nós vimos, ouvimos, mas nós tocamos, eu toquei na experiência da ressurreição, eu toquei na ferida, eu toquei ali, eu toquei nele, e eu agora entendi, não é eu, mas é ele, eu fui perdoado, eu sou amado, eu fui justificado, e logo é dessa maneira que eu vou relacionar agora, esse é o testemunho da ressurreição. Não é eu falar da ressurreição, é eu viver a vida da ressurreição. É eu viver isso. E aí o Senhor começa a tocar nos nossos relacionamentos. Pastor, eu até creio que Deus vai fazer, mas olha, tá difícil. Imagina, Jesus era Deus, amém, irmãos? É Deus, né? Jesus é Deus, Jesus é Deus. A palavra diz que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então não é você que ressuscita,
É Ele que ressuscita você. Mas eu e você precisamos de crer. Porque você acha que Jesus foi para a morte como? Nunca mais vou voltar? Não, Ele mesmo diz, esse templo aí, eu vou quebrar tudo e fazer novo em 3 dias. Então, quando Ele entra na morte, Ele entra com a fé para a morte ou Ele entra com fé para a ressurreição? Entra com fé para a ressurreição. Ele já vai para a morte, mas sabendo que vai ressuscitar. Então eu e você, nós não vamos para a morte com a fé na morte, nós vamos para a morte com a fé na ressurreição, sabendo que é Deus quem vai fazer, irmãos. Então por isso você não deve olhar com a enfermidade com os olhos de morte, você deve olhar para a enfermidade com os olhos de ressurreição. Você não deve olhar para as crises do seu casamento com os olhos de morte, mas com os olhos de ressurreição. Você não deve olhar para os seus relacionamentos com seus parentes, pai, mãe, tio, vizinho, colegas de trabalho com olhos de morte, mas com olhos de ressurreição. O Senhor vai ressuscitar e você precisa de crer, irmãos. Crer que é Deus quem vai fazer. Quando Deus faz em você, Deus vai fazer através de você agora. Eu lembro muitos anos atrás uma reportagem de uma mãe que perdeu um filho. Obviamente era um vídeo, não sei como se procedeu depois. Mas o cara tinha matado o filho dela. E ela chegou na frente das câmeras, não sei se você lembra, ela olhou no olho dele. Ele disse, eu te perdoo. Deu um beijo e um abraço nele. Isso é a morte, mas Deus ia ressuscitar. Então tem coisas, preste atenção em mim. E eu creio que é aqui que Deus está mexendo conosco, irmãos. Que Pedro é aquele cara que está lá, pescando. Ele está lá, na morte. E Jesus, ele vai até Pedro. Pedro está pescando. Aí quando Pedro vê Jesus, ele fica meio, lembra, João 21, ele fica meio assim, não sei se é, não sei se não é, vamos ficar meio aqui. Daqui a pouco, ele estava pescando, os trajes dele eram meio estranhos, ali ele desviou mesmo, eu vou pescar peladão mesmo. Ele estava muito fora, Pedro estava fora, não quero mais saber mesmo. E aí Jesus vai lá, Jesus faz o quê? Nem chama Pedro, Jesus não chama nada. O que Jesus faz? Jesus vai lá, monta um churrasqueirinha dele, bota a grelha e começa a fritar uns peixezinhos. Aí eles veem que é Jesus, Pedro se joga. Chega lá diante de Jesus, o que Jesus faz? Não fala nada, dá o quê? Vamos comer o peixe, vamos comer o pão. Depois Jesus chama Pedro para conversar, vem cá Pedro, vamos trocar uma ideia. E aí ele pergunta, e aí Pedro, tu me ama Pedro? Pedro já entendeu. Senhor, o Senhor sabe. Cuida, obviamente ele não vai dizer assim, mas o que ele quer dizer é isso. Então cuida dos teus irmãos, Pedro. Pedro, tu me ama? O Senhor sabe. Então cuida dos teus irmãos, Pedro. Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Aí ele desaba. Porque ali acontece a ressurreição. Só que olha só o que Jesus faz. Vê que se o Jesus faz não é algo sem cabimento. Jesus pega um crente desviado e diz para ele, cuida dos teus irmãos. Como o cara é desviado, Jesus? O cara nem na igreja mais está indo. Jesus diz, cuida dos teus irmãos. Cuida dos teus irmãos. Então Jesus não olha para Pedro com olhos da morte, Jesus olha para Pedro com olhos da ressurreição. Ele já está vendo Pedro aonde? Se levantando em Atos 2 e pregando e 3.000 convertendo, se levantando em Atos 4 e 5.000 convertendo. Ele vê Pedro entrando na casa de Cornélio em Atos 10 e pregando, e o primeiro gentil conhecendo o evangelho. Então são os olhos da ressurreição. Então é por isso que quando Pedro vai pregar, ele diz, aquele Deus que vocês rejeitaram, o que ele está dizendo? Eu também rejeitei. Aquele Deus que vocês rejeitaram, aquele Deus que enviou Jesus, que foi rejeitado por todos, inclusive eu rejeitei porque essa é a minha experiência. Ele agora está aqui, querendo salvar vocês, porque Pedro, ele não prega para condenar, Pedro prega para salvar. Em Atos 10, irmãos, eu não vou ler mas a história é muito poderosa. Lembra da experiência, Cornélio? Já vou fechar aqui, senão eu vou ver mais coisa que eu vou querer falar. Atos 10, Pedro está orando, está no jejum, semana de jejum também, que nem nós.
Está lá no jejum, e Cornélio também, está fazendo o jejum dele, orando. Cornélio não era crente, é romano, centurião romano, ele está orando, e aí aparece um anjo para ele e diz: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações. E pode ler o texto depois. Cornélio tinha um bom testemunho, mas não era uma testemunha ainda. Cornélio, Deus ouviu as tuas orações, então é o seguinte, vai lá em Jope, e manda chamar Pedro. O anjo não podia pregar o evangelho para ele. Por quê? Porque o anjo não foi redimido. O anjo não pode pregar daquilo que ele não viveu, entendeu? Ele não viveu, ele não foi salvo. Então vai lá e encontra um homem chamado Pedro, e traz ele aqui, porque ele vai falar algo para vocês. Aí ele vai lá, chama o pessoal, Pedro está lá, e Pedro está orando. Só que antes de Pedro ir para a casa de Cornélio, acontece algo poderosíssimo. Você sabe, Pedro era judeu, amém? Judeu não entra na casa de gentil. E aí Pedro tem uma experiência, que ele tem uma visão, que ele vê como se fosse um lençol no céu, e caindo todo tipo de animal ali, que judeu não podia comer. Então ele vê caindo costelinha de porco com barbecue, salsichão, e ele diz: Senhor, isso aqui não. Deus diz: não chama de impuro aquilo que eu purifiquei, come. Pedro, então aqui Deus está me falando algo. Aí acontece o quê? Chega as pessoas, mandaram vir te buscar. Aí Pedro já sabia, né? O Espírito tinha dito para ele: vai vir um pessoal te buscar e tu vai lá. Aí quando eles vêm, Pedro diz: sou eu mesmo que vocês estão procurando, vamos lá. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, irmãos, isso é poderoso. Vamos ler, isso aqui não vamos ter que ler. Isso aqui não tem como não ler, né? Atos 10, vamos lá. Aleluia. É tão linda essa história aqui. Quando ele chega na casa de Cornélio, deixa eu pegar aqui um pouquinho antes. A experiência de Pedro, não considera impuro. Atos 10, versículo 25 aqui. 25, depois nós vamos lá para o 34. Lá para o 32. Olha o 25, o que diz? Quando Pedro está chegando na casa de Cornélio, olha só o que é uma testemunha. 25 diz assim: quando Pedro estava por entrar, Cornélio, 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Olha só, Cornélio já fez um GC, já reuniu todo mundo. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Uau, Pedro! Aí o que Pedro falou? Pedro levantou dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Olha só, vê se não é alguém que teve um encontro com Jesus aqui. Pedro podia ter dito: eu sou o bispo, eu sou o pastor. Não, eu sou homem. Eu sou homem igual. Sou mais um homem. Lá no 32, ele está contando a experiência. 33, portanto, sem demora mandei chamá-lo, você fez muito bem vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade, a experiência que ele teve, olha o testemunho. Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou em toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém.
Depois eles o mataram, pendurando no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas, que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dos mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Deus fez um testemunho nele, a história dele. E aí quando ele abre a boca para testemunhar do que Deus fez nele, o Espírito Santo vem. Essa é a testemunha da ressurreição. Então não negue a sua história. Deixa ele fazer na sua história. Deixa ele fazer na sua vida. Deixa ele tratar com você. Deixa ele restaurar o seu casamento. Deixa ele restaurar a sua vida. Deixa ele fazer. Deixa o Espírito Santo mover. Entra na experiência da morte. Permita que ele ressuscita. Entenda, interaja com o Espírito. Entenda que ele está gerando um testemunho em você. Não olhe para as circunstâncias com os olhos de morte, mas olhe com os olhos de ressurreição. Ele vai fazer, ele vai ressuscitar. Pedro estava pescando sem nenhum tipo de perspectiva nenhuma. Ele negou o filho, irmãos. Pedro tinha negado Jesus. Mas Jesus foi até ele e disse: Pedro, vem filho, vamos lá. Vamos lá, talvez Pedro está olhando para ti, está pensando no teu problema, está pensando nas tuas falhas, mas eu quero que tu cuide dos teus irmãos, Pedro. Eu tenho algo para fazer através da tua vida, Pedro. Enquanto faz algo eu faço algo através da tua vida, eu vou fazendo algo na tua vida. E aí quando tem a experiência de Atos 2, irmãos, imagina. O cara pregou e 3.000 converteram. Depois de novo foi a 5.000. Mas aí quando ele acha que talvez, ele acha não, talvez eu acharia, se fosse eu. Cara, estamos explodindo, 5.000 pessoas no culto aqui, não tem mais o que fazer. Aí Jesus vai lá e dá mais uma experiência para ele. Não, Pedro, tem mais. Porque testemunha não é só em Jerusalém. É na Judéia, é na Samaria, é nos confins da terra que nós vamos ir. E aí Pedro tem a experiência do lençol. E ele vai para a casa de Cornélio. Pedro fez algo que nem Jesus Cristo fez. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e obras maiores. Jesus pregou para a samaritana, sim, mas ela era misturada. Pedro foi o primeiro que pregou para um gentil. Pedro. O Pedro que negou Jesus. O Pedro que tinha problema com a sogra dele, porque Jesus teve que curar a sogra dele. O Pedro que tinha conflito, o Pedro que tinha problema com Deus, com ele mesmo. O Pedro cheio de complexo de inferioridade, cheio de desconfiança, cheio de orgulho, cheio de soberba. O que Deus foi fazendo? Foi tratando com ele, foi tratando com ele, foi tratando a vida dele, foi gerando um testemunho nele, foi fazendo algo nele, foi fazendo algo nele. Quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, irmãos, olha só que poder isso aqui. Esse é o poder da testemunha. É esse poder que Jesus está dizendo: e sereis minhas testemunhas. Vai receber poder para ser minha testemunha. Então quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que ele fala? Aquele Jesus, aquele que fez isso, que Deus fez isso. E aí vem o quê? O poder de Deus vem naquele lugar. E nós vemos uma casa inteira sendo salva. Você não faz ideia o que Deus quer fazer através da sua vida.
Você não faz ideia o que Deus quer fazer através da sua vida. Você não faz ideia quantas dezenas e centenas de pessoas Deus quer salvar através de você, porque você foi chamado para ser testemunha da ressurreição, não da morte. É por isso que Ele está fazendo algo em você. Por isso que nós não fomos chamados para assistir, para consumir, não. Nós fomos chamados para permitir que Ele faça em nós, para que agora Ele faça algo através de nós. E nós veremos essa cidade, esse litoral, impactado pela glória de Deus. Nós veremos crianças, adolescentes, jovens, famílias inteiras sendo salvas, porque a vontade de Deus, o coração de Deus é de salvar. O poder de Deus está sobre você, o dunamis de Deus, a testemunha da ressurreição, sou eu e você, para que pessoas sejam salvas através da nossa vida. Coloque-se de pé, aleluia. Você sabe que a palavra testemunha, a palavra testemunha no original grego, ela é martos, que da onde vem a palavra mártir. Mártir, ele entra na morte, mas ele ressuscita. Existe a vida da ressurreição para você viver. Existe uma vida invencível, a vida da ressurreição para você viver. Não olhe para a morte. Existe algo que Deus quer fazer além disso. A história não acaba aqui. Quando Ele foi crucificado, a história não acabou. Não. Eles acharam que acabou. Não, ela só estava começando. Viria a ressurreição. Então nessa noite você tem a oportunidade de entregar e entregar-se à morte. Entregar-se à morte. Senhor, eu vou entrar nessa experiência de morte, porque essa é a nossa posição. Senhor, eu vou entregar o meu casamento em Tuas mãos. Senhor, eu vou entregar minha família em Tuas mãos. Senhor, eu vou entregar os meus negócios em Tuas mãos. Senhor, eu vou entregar minha vida financeira em Tuas mãos. Eu vou desistir hoje, eu estou desistindo, eu estou entrando na morte. Eu vou entrar na morte, eu vou me oferecer como esse sacrifício vivo, para que a vida de você venha fluir. Eu vou entregar, Senhor. Vou entrar nessa experiência de morte, porque eu tenho uma convicção da ressurreição. Feche os seus olhos. Permita que o Espírito Santo, Ele mova aí no seu interior. E vamos entregar para Ele nessa noite tudo aquilo que nós estamos tentando fazer na nossa força, tudo aquilo que nós estamos tentando fazer no nosso braço. Vamos entregar para Ele tudo aquilo que nós estamos tentando fazer mas na nossa vontade. Se o fardo está pesado, é agora que você vai entregar a Ele. Fale com Ele aí, aonde você está. Diga para Ele: Senhor, eu quero entregar diante de Ti. Eu quero entregar para o Senhor. Eu quero entregar. Pastor, eu tenho uma enfermidade que eu não consigo. Entregue nessa noite. Entregue nessa noite. Entregue nessa noite para Ele. Pastor, tem coisas que eu não entendo. Entregue para Ele nessa noite. Entregue para Ele agora. Tenha fé para isso. Verbalize, declare. Aleluia. Isso, entregue, fale. Fale. Entregue para Ele. Diga: Senhor, eu não consigo. Eu não consigo mais. Está pesado. Está difícil.
Se é a sua vida financeira, entregue para Ele. Faz parte do testemunho que Ele está gerando em você. Entregue. Coloque diante dele. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Os seus olhos fechados. Esse texto é uma menção à ressurreição, mas nós estamos falando sobre o Espírito da ressurreição. O próprio Pedro prega inúmeras vezes, declarando aquilo que Davi fala em Salmos, né? Que tu não vai deixar o teu santo na corrupção, ou seja, tu não vai deixar Jesus na morte, mas vai trazer a ressurreição. Então nós estamos falando do Espírito da ressurreição. O nosso chamado é testemunha da ressurreição, a partir daquilo que o Espírito fez em nós. E nessa noite o Espírito está fazendo algo em você. E eu quero orar por você agora que está enfermo. Eu sinto no meu espírito que o Senhor vai curar você. O Espírito da ressurreição, que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele vai ressuscitar o seu corpo agora. Nós entramos na morte, e agora é a hora da ressurreição. Eu quero orar por você também, que o Espírito está em você, você seja curado. Mas eu quero orar também para que você seja cheio do Espírito Santo. O Espírito está dentro de você, mas ele vem sobre você. Hoje você está tendo já uma experiência com o Espírito da ressurreição, porque o nosso chamado é testemunha da ressurreição. Não é testemunhar nós mesmos, mas é testemunhar Ele, a Cristo, a ressurreição. Senhor, nesta noite nós cremos que é o momento oportuno para a tua bondade ser manifesta. A tua palavra diz que tu não deixaria o justo, o santo, na corrupção, na morte, mas ele ressuscitaria. E a tua palavra nos diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E a tua palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele está em nós. E esse Espírito, Senhor, eu oro para que nessa noite Ele ressuscite cada corpo que esteja aqui, cada enfermidade que esteja aqui. Eu oro por cada um daqueles que estão aqui nesta noite, e eles estão enfermos no seu corpo físico. Eu oro agora para que o teu Espírito venha sobre eles. Espírito da ressurreição, toca em cada um deles. Espírito da ressurreição, traz a vida onde há morte. Tira toda dor, todo incômodo, toda inquietação. Em o nome de Jesus eu declaro que toda enfermidade no corpo agora, ela seja curada. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, toda enfermidade, seja nas articulações, seja no sistema circulatório, seja no sistema nervoso, em nome de Jesus. Espírito da ressurreição, venha sobre nós, toca
toca-os com o teu poder, tira toda a morte, tira toda a enfermidade, tira toda a dor, tira toda a infertilidade. Em nome de Jesus eu declaro que o teu poder, ele venha manifestar sobre nós, porque nós cremos no Espírito da ressurreição. O Espírito da ressurreição que está em nós, venha sobre nós agora, Senhor, manifesta nessa hora. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca agora, Senhor, vai tocando agora, Senhor. Senhor, eu oro também para que o Senhor toque naqueles que estão de uma maneira amargurados, cansados, sobrecarregados. Que teu Espírito venha sobre eles, que teu Espírito venha sobre eles, que o Espírito da ressurreição venha manifestar neles, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Senhor, nós oramos para que o teu poder, o poder do teu Espírito venha sobre nós. O Senhor nos encha com o teu Espírito, nos encha com o teu poder, nos encha com a tua unção e nos envie como testemunhas. Senhor, toca em nós nessa hora, nos enche com a tua unção, do teu poder, da tua graça, do teu sobrenatural sobre as nossas vidas. Toca em nós agora, em o nome de Jesus. Toca nos meus irmãos, toca nas nossas vidas, nos envie, nos levante nessa hora. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor. Nos dê ousadia e intrepidez para pregarmos a Tua palavra. Nos dê cada vez mais unção, fé liberada, para nós levarmos a mensagem, para anunciarmos a mensagem de salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos